Hello. Olá, gente. Olá, Alexandre, tudo bem? Faz um tempão que eu não faço nenhum vídeo e eu já tinha até feito esse paintover aqui um tempo atrás, e tinha acabado não gravando para pôr no vídeo, mas vou fazer rapidinho agora. Vou falar aqui do trabalho do Alexandre Rocha. Alexandre, vou botar aqui o seu ArtStation. Cara, seu trabalho é muito legal. Eu tô vendo que você já tá pegando uns trampos aqui, né? Acho que é tudo muito bonitinho, muito colorido, concept legal, né? Pensando os elementos e tudo mais. Então acho que você tá super no caminho certo aí, não tem muito segredo, é só continuar trabalhando e produzindo, né? Coisas legais como você tem produzido para sua carreira seguir em frente. Na época, a arte que você tinha era essa aqui do Monopoly Go, então foi ela que eu comentei, né? É uma arte como se fosse uma splash art, uma arte de marketing aí, pro Monopoly Go, falando sobre provavelmente Ano Novo Chinês, né? E achei super bonitinho, eu gosto da câmera, gosto da escolha dessas cores, acho que tá combinando bem. E aí eu acho que tem algumas coisinhas de pintura que eu acho que podiam ajudar a deixar essa arte um pouquinho mais refinada aí, vai, digamos assim. Então, né, olhando como sempre aí um pouco a versão preto e branco, dá pra ver que, cara, você conseguiu separar muito bem os elementos principais do fundo, então acho que isso não tem um grande problema, mas ainda sinto que tem um pouquinho de ruído, né, de tons muito claros em alguns lugares e que eu sinto que eles acabaram ficando mais gráficos do que realmente uma representação do que seria aí esse ambiente, né? Eu fiz um paintoverzinho, tentando limpar um pouquinho esses enormes contrastes que eu acho que não estavam ajudando muito, né? Então acho que dá para perceber aqui, quando a gente vai e volta, essa questão do ruído de contrastes, né? Então eu tentei chegar em algo que tem um bloco bem mais sólido, né? Do que é o dragão, que é o Monopoly Man aqui, o fundo e tudo mais. Principalmente uma coisa que eu fiz foi tirar alguns desses ring lights aqui. O ring light, ele é uma ferramenta que eu acho que ele é um pouco usado demais em momentos onde às vezes não precisava, em momentos onde às vezes não tem uma justificativa física. E assim, você pode fazer algo roubado? Lógico que pode, deve, pode e deve. Mas toda vez que você vai entrar com algo que não tem uma justificativa física e que pode vir a causar um estranhamento ali naquela cena, você tem que ter uma certeza muito grande do porquê que você está colocando aquele elemento gráfico, aquela roubada, né? E eu senti que, por exemplo, essa luz com essas sombras projetadas aqui das escamazinhas dele, elas não estavam contribuindo para a leitura, né? Elas, eu entendo, né? Você quer criar uma interação com a luz aqui dessa porta e tal, mas ela na verdade ela tá atrás, né, deles. Então, até eu acho que silhuetaria bem melhor, né, o personagem, se a gente fosse considerar uma luz mais física aí, né? Acho até que tem uma coisa que se perdeu aqui na minha versão, que provavelmente se eu estivesse pintando de verdade eu consertaria, que é a silhueta da cabeça. Então, você poderia fazer isso ou escurecendo um pouquinho o contorno, né? Reforçando essa volumetria, escurecendo o contorno, ou até com um pouquinho de. Não seria um ring light nesse caso, né? Mas uma luz secundária ali que pudesse criar um pouco mais essas formas, essa silhueta. Tá? Eu tirei um pouco. Tinham vários. Aqui eu não entendi muito bem se é um ring light do olho ou se é um branco do olho, eu não sei, mas eu senti que não estava funcionando muito bem. Eu tirei e eu preservei o highlight do olho, imagina um reflexo de uma dessas luzes ou dos fogos de artifício, como se fosse a coisa mais clara do olho, e aí deixa o olho mais molhadinho, mais gostosinho. E aí o que eu trouxe aqui foi um ring light do outro lado, tá? Porque eu acho que
mais escuro para a esquerda e aqui do lado direito um ring lightzinho. Eu achei que acabou valendo a pena. O ring light é um elemento que, se você põe dos dois lados, ele perde a função, né? Ele vira um contorno. Então, até em termos, né, cinematográficos e tal, normalmente quando você vai fazer usar um recurso desse, iluminando de maneira até falsa mesmo, né? Eles põem umas luzes e tal. Você escolhe um dos lados, né? Você escolhe um dos lados e você cria essa silhueta aí, ela ajuda a dar uma tridimensionalidade. E se você colocar em volta de tudo, vai fletar bastante sua imagem, né? Então, tudo pode ser feito, mas você tem que ter consciência, plena consciência do que vai acontecer se você fizer isso, né? E foi um pouquinho o que aconteceu aqui, né? O ring light do lado direito, ring light do lado esquerdo, ring light aqui, acabou tornando essa imagem menos tridimensional. Uma outra coisa que eu acho que também poderia ajudar com a sensação de tridimensionalidade é consertar a perspectiva, tá? Eu acho que eu desenhei aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu tirar o. Ó, tá aqui a perspectiva, ó. Eu redesenhei, né? Então, apontando aqui para o ponto de fuga. Tava meio certo, mas não muito certo. Então, acho que já que é para ser meio certo. Uma coisa é quando você assume uma perspectiva mais torta mesmo, proposital, e aí fica uma coisa mais gráfica, mais cubista. Mas isso tem que ser muito, obviamente, intencional, tá? Nesse caso aqui não estava parecendo que era intencional, né? Esse aqui estava muito errado, esse telhado. E aí aqui você tem um reforço, né, da perspectiva e do lado direito você não tem. Então para mim estava me incomodando bastante. E aí eu corrigi a perspectiva, acho que é super fácil de corrigir nesse caso, tá? Acho que vale fazer esse trabalho aí. Tem um pouquinho de um Dutch angle aqui, que tá bonitinho. Que outras coisas que eu acho que valem a pena, né? Uma é o trabalho do olho, né? Então aqui, tá vendo? Eu deixei o olho um pouquinho mais físico, mais molhado. O olho ele refrata um pouco a luz e muitas vezes a luz ela sai aqui por baixo quase que como iluminada, né? E tem o fato também de que ali é convexo. Então uma luz que está em cima, essa mesma luz que ilumina aqui em cima, o olho ela vai iluminar embaixo, né? Porque é uma tipo uma colher, vai, digamos assim. E um reflexozinho aqui, né, em cima do olho, já que ele é molhadinho, pegaria um reflexo aqui na mesma área, um pouquinho reflexo do céu. Acho que dá para enriquecer um pouco. É, Acho que alguns elementos estão muito flat, tá? Então, por exemplo, aqui esses elementos que seriam quase que um paninho, um pelinho, eu acho que você tem que trabalhar eles, deixar eles mais pelosinho, tá? Eu fiz bem porcão aqui, tá? Isso é um paintover, mas você faria mais corretamente aí, colocar as escamas, né, de um jeito um pouquinho mais integrado na pintura. Eu acho que aqui ela tava um pouco uma aplicação flat, tá vendo? Ela não tá curvando com a perspectiva. Não é fácil, tá? Fazer aplicação de textura no Photoshop e ficar bom. A distorção tem que ser feita bem direitinho, senão ela também mata a tridimensionalidade, né? São várias coisinhas que vão matando a tridimensionalidade, que às vezes é mais fácil você pintar e mesmo uma pintura tosquinha acaba funcionando melhor do que uma aplicação de uma textura real que não acompanhe a tridimensionalidade do personagem, tá? O que mais que eu fiz aqui? Cara, muito cuidado com esse ring light amarelo. É, a luz amarela, ela não é tão sólida assim, né? Aqui é engraçado porque ela fica sólida e, na minha opinião, ela acaba deixando a cor meio feia, porque isso não é a maneira como a luz ela se comporta, né? Quando uma luz amarela batendo no objeto azul, ainda mais por serem, né, complementares, eu sinto que eu manteria mais a cor local do objeto, sabe? Você pode ir para um ciano, né? Amarelar um pouco a cor, mas evitar essa luz muito amarela, assim, direto no preto, sem um intermediário. Às vezes uma coisa que o pessoal faz é criar um intermediário, né? Nesse caso, o intermediário provavelmente seria um roxo. Busca algumas referências de pessoas que têm uma cena com iluminação amarela
umas referências de artistas fodões, assim, pra tentar entender, ou até de fotos, né? Mas eu sinto que essa cor ela acaba ficando feia. Ela tá linda aqui, né? Onde ela tá num contexto, mas aí quando ela entra nesse personagem azul, ou nesse chapéu meio preto frio aqui, fica muito esquisito. Então eu fui pra uma ring light mais esbranquiçada, né? E eu acho que você poderia até ter um pouquinho mais de amarelo, talvez até na transição, ter uma cor mais quente, mais amarelada na transição. Mas eu sinto que até eles já estão mais para frente, né? Então esse amarelo tá meio que por trás deles, né? Então ele contamina aqui ele contamina o rabo inteiro, né? Mas ali neles me parece que como tem essa sombra na frente, que eles estão indo para um ambiente mais escuro, até por causa dessa sombra aqui na frente, tá? Então assim, aqui tá iluminado, aqui já não tá. Então eles estão numa penumbra e a luz está atrás deles, né? E é isso que eu tentei ir. E aí aqui, essa iluminação que chega neles já não é uma iluminação amarela daqui. É uma iluminação mais azulada, né? Talvez de uma luz da rua ou do céu até da lua. Já fui para uma luz um pouquinho mais fria. Uma coisa que eu acho que também você deveria fazer, dado que, né, é buscar esse chão aqui. Tipo assim, eu nunca vi um chão assim, sabe? Uma rua que é feita de, parece que são é, aquela aquele chão de porcelanato, assim, que sua mãe põe no quintal para não ter que cortar grama. Eu sinto que você poderia buscar algo que trouxesse um pouquinho mais de vida. Eu comecei a pesquisar aqui, né, sei lá, umas pedrinhas, até seria legal, talvez até buscar em temas chineses, como que eles calçavam as ruas, umas cidades mais antigas, como que elas calçam as ruas, se é liso, se é terrinha, ou se é um paralelepípedo, mas provavelmente é um paralelepípedo com algum tipo de textura, tá? Não vai ser um porcelanato quadradinho, como esse que você estava colocando aqui. Acho que mata um pouquinho a ambientação, tá? Que você fez os telhadinhos e tal. Acho que você pode ter um carinho um pouquinho maior com isso aqui. E acho que é isso, né? E tem algumas coisas, tá vendo? Aqui nela, como ela tá inserida nessa luz, aqui sim, aqui eu usei um ring light amarelinho, mas ela já tá inserida naquela luz, né? Tentar se esforçar para dar um pouquinho mais de volumetria nos personagens, usar, contaminar mesmo, né? Com a luz. Mas é isso. É, acho que era isso que eu tinha para falar, né? Olhando de novo aqui. Eu apaguei um pouquinho essas bolinhas, eu não entendi direito o que que elas eram. Eu acho que dá para refletir sobre isso depois e ver, o que que seriam essas bolinhas? Elas são partículas de luz, porque elas seriam bem menores, né? E elas estariam aparecendo mais nos lugares onde a luz sai, onde ela forma a luz volumétrica. Ah, elas são faíscas dos fogos de artifício. Ah, beleza, então é outra coisa. Ah, elas são bolinhas de magia saindo do dragão. Beleza, então põe elas mais em volta do dragão. Acho que sempre pensar que um efeitinho para dar uma vida é legal ter um pouquinho de storytelling ali, sabe? Não ser só algo que você colocou meio aleatório, tá? Então pensar um pouquinho e aí tentar fazer sentido ali dentro daquele contexto. Mas é isso. Beleza, Alexandre? Seu trabalho tá mandando bem demais aí no ShortStation. Vi coisas novas suas lá, muito bonitas também. É só continuar e ir ajustando esses pequenos detalhes, tá? São coisas pequenas, mas que eu acho que vão contribuir bastante para dar aquele pulinho final ali no seu trabalho, tá? Que é uma fase difícil mesmo esse pulinho final aí, tá bom? Beijo para todo mundo, beijo para você, até mais.